Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Estamos aqui hoje para mais um vídeo nesse Café com Palavra. Como você sabe, nós estamos estudando personagens obscuros da Bíblia, da Palavra de Deus. Nos momentos anteriores, nós estivemos estudando um pouco sobre vários personagens do Velho Testamento. Durante este mês de abril, nós vamos falar sobre 4 personagens obscuros do Novo Testamento. E aí então vamos encerrar essa série. Hoje nós queremos falar sobre José de Arimateia. Esse personagem pouco conhecido, que tem uma história bem pequena na Bíblia, mas que deixou o seu nome marcado na história de Jesus, na história da Bíblia e que ainda hoje pode tocar o nosso coração. Vamos aprender algumas coisas com José de Arimateia. A história de José de Arimateia, embora seja uma história bem pequena, ela está registrada nos 4 evangelhos. E é curioso que, embora os 4 evangelhos contem, claro, a mesma história, cada um deles vai acrescentando um aspecto mais interessante ao contexto, à história, a essa figura tão importante no contexto do sepultamento de Jesus Cristo. Quem era José de Arimateia? O seu nome já diz, ele era um homem, um judeu, de uma cidade judaica chamada Arimateia. Agora, nós vamos ver os evangelistas trazendo essa história e, como eu disse, trazendo alguns acréscimos interessantes sobre a pessoa desse homem. Mateus vai dizer que José de Arimateia era um homem rico e que ele era um discípulo de Jesus. Marcos vai dizer que ele é um ilustre membro do Sinédrio e um homem que estava esperando o reino de Deus chegar. Lucas vai dizer que ele era um homem do Sinédrio, portanto, do Tribunal dos Judeus daquela época, participava disso, mas Lucas vai dizer também que ele era um homem bom e um homem justo. E João vai falar, vai acrescentar que ele era sim um discípulo de Jesus, mas um discípulo oculto, que não gostava de que as pessoas soubessem que ele seguia Jesus por receio dos judeus, até pelo cargo que ele tinha no Sinédrio. Então, em poucas palavras, é isso que nós sabemos de José de Arimateia, declarado pelos 4 autores dos evangelhos, cada um trazendo uma faceta um pouco diferente dessa figura, desse homem, desse personagem. É obscuro porque pouco se fala dele, embora todos naturalmente conheçam a sua existência. O que é que os evangelistas dizem? O que é a história deste homem? A história é simples. Jesus havia sido crucificado, havia morrido, então José de Arimateia comparece até Pilatos e requer e solicita de Pilatos o corpo de Jesus para ser sepultado. Até Pilatos fica surpreso e pergunta, mas ele realmente já morreu? Porque a morte de cruz era uma morte lenta e parece que nesse caso Jesus morreu mais rapidamente do que Pilatos imaginava. Mas Pilatos concede a José de Arimateia essa possibilidade de descer o corpo de Jesus da cruz e de sepultá-lo. Então é isso que ele faz.
Ele desce o corpo, ele sepulta a Jesus Cristo num sepulcro novo, como diz a palavra de Deus. É uma história simples, uma história pequena, mas nós podemos depreender daí algumas coisas interessantes para a nossa vida. Primeira coisa que eu quero ressaltar é que José de Arimateia venceu o medo. O texto diz que ele era um discípulo oculto, que ele amava Jesus, que ele seguia Jesus, que ele cria em Jesus, que ele cria nele certamente como o Messias de Israel, mas que ele não colocava isso publicamente. Logo depois, então, da morte de Jesus, ele tem uma atitude diferente. Ele vence esse medo e se expõe. Se expõe a Pilatos, se expõe ao público, se expõe a todos para fazer o bem e para honrar a Jesus. Ou seja, ele vence o medo e isso é algo muito positivo que nós devemos aprender na nossa vida diante dos medos que porventura nós estejamos vivendo. Em segundo lugar, nós vamos ver que ele tem uma atitude rápida. Ele não é uma pessoa que fica protelando, não é uma pessoa que pensa, eu poderia requerer o corpo de Jesus e sepultá-lo. Não, ele toma a iniciativa rapidamente e vai a Pilatos rapidamente. Vejam bem, Jesus morreu por volta de 3 horas da tarde. E esse sepultamento só poderia acontecer até às 6 horas da tarde, só até às 18 horas. Por quê? Porque começaria o sábado e a partir das 18 horas da sexta-feira, os judeus já não poderiam fazer mais. E certamente foi por isso que as mulheres não conseguiram ou não puderam fazer os preparativos do corpo na sexta-feira, porque o tempo foi pequeno, entre 3 da tarde e 6 da tarde. Elas tinham ou tiveram que deixar o tempo passar, e somente no sábado, depois das 18 horas, é que elas foram certamente preparar os ungüentos e só levaram esses ungüentos no domingo, de madrugada, de manhã, quando Jesus já havia ressuscitado. Mas voltando a José de Arimateia, nós vamos ver que ele é muito proativo, que ele é rápido em pensar, em querer, em planejar e em executar o seu plano. Havia o costume dos romanos de não sepultar aqueles que fossem crucificados, aqueles que morressem por uma sentença de cruz. Eles ficavam expostos na cruz para serem destruídos pelas aves de rapina. Mas, com certeza, José de Arimateia não se conformou com isso e, querendo honrar a Jesus, querendo honrar postumamente a Jesus, ele toma a decisão de não deixar que isso acontecesse, de não deixar que Jesus ficasse exposto e fosse comido pelas aves de rapina. Isso não poderia acontecer com certeza dentro de todo o plano de Deus para Jesus. Mas é importante, é interessante que ele rapidamente, que ele não protela, que ele não fica adiando, ele toma a decisão, solicita o corpo de Jesus e Pilatos o concede. É uma iniciativa louvável, muito no tempo certo, muito na hora certa, é algo para nós aprendermos. Em terceiro lugar, que me toca o coração é ver essa vontade dele em demonstrar essa honra, esse amor ao corpo de Jesus, ainda que postumamente. Ou seja, ele era um discípulo escondido, oculto, mas agora, depois da morte de Jesus, ele surpreende e faz isso publicamente e tem esse cuidado, demonstra esse amor, esse carinho efetivo com o corpo de Jesus Cristo em quem ele cria. E em terceiro lugar, ou quarto lugar, nós vamos ver na leitura de João, capítulo 19, do 38 ao 42, que é um dos textos que trata dessa história, que ele recebe a ajuda de alguém. Nós vamos ver que Nicodemos
aquele outro discípulo oculto de Jesus, se aproxima de José de Arimateia, leva mirra e aloés para perfumar o corpo, e nós vamos, na leitura de João, perceber que ele, na verdade, ele ajuda, ele colabora, ele interage com José de Arimateia. O que vemos aí? Nós vemos que José de Arimateia não era egoísta, não era individualista. Ele não tem aquela postura de dizer fui eu que pensei nisso, eu que tive a iniciativa, eu que fui atrás, eu que vou receber as honras disso. Ao contrário, ele recebe a presença de Nicodemos, Nicodemos o ajuda e ele então reparte aquele momento com aquele homem Nicodemos. Ele tem essa humildade, ele tem essa abertura de coração para deixar que alguém se aproxime dele e o ajude. Isso é muito positivo, não sermos orgulhosos e não sermos egoístas naquilo que nós fazemos, planejamos ou temos a visão de fazer. São pequenas coisas, mas muito importantes, que nós possamos aprender com José de Arimateia tudo isso. Primeiro, vencer os nossos medos para então agirmos e honrarmos a Deus e a Jesus e ao corpo de Jesus, que é a igreja. Segundo, ser rápidos nas nossas iniciativas, nos nossos projetos e não ficarmos protelando aquilo que devemos fazer em prol do corpo de Jesus. Estou falando, é claro, da igreja do Senhor. Ter sempre, em terceiro lugar, esse amor que protege, esse amor que honra, esse amor que ampara ao corpo de Jesus, a igreja, naquilo que estiver diante de nós. E, em quarto lugar, como José de Arimateia fez, estarmos sempre prontos a ajudar aqueles que estão fazendo alguma coisa pelo corpo e a receber a ajuda, a participação, a colaboração de alguém quando estivermos fazendo alguma coisa pelo corpo de Jesus, a sua igreja. Aprendamos com José de Arimateia. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus. Amém.